Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudar Matemática. Eu sou o professor Everaldo e logo após a abertura daremos início à aula de hoje. Muito bem pessoal, então o assunto de hoje é potenciação, tá? Eu trouxe aqui para vocês uma situação, né? Situação que fala o seguinte, deixa eu colocar o slide aqui, eu acabei. Muito bem, então, aqui nós temos processamento de informações, tá? Essa situação que eu trouxe para vocês. Então vamos lá. Um computador utiliza um sistema binário. Tá? O sistema binário é um sistema constituído de dois dígitos, tá, pessoal? Tá? Esse aqui é o que nós usamos na computação, né? Então o computador ele trabalha só com esses dois dígitos que são o 0 e o 1, né? Então eles são combinados e o computador cria as palavras, cria os textos, né, os números e faz cálculo também a partir só desses dois dígitos, tá? O byte é uma unidade usada para medir a capacidade de armazenamento de dados. Então, um byte é equivalente a 8 bits, tá? O bit é a menor unidade de medida de armazenamento de dados, tá? Tanto é que 1 kilobit, né? Aliás, 1 kilobytes é o equivalente a 1024 bits, tá bom? Por que eu fiz essa introdução? Porque a gente vai a questão da base, dos dígitos, é muito usada para simplificar algumas linguagens, né, da matemática. Por exemplo, esse meu número 1024, eu posso escrever assim, 2 vezes 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 2, ou seja, 2 a décima. Ó, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, é o 2 multiplicado por ele mesmo 10 vezes, tá? Então, eu posso simplificar essa escrita escrevendo em forma de potência. Tá? Então, expoente inteiro positivo. Então, aqui a potência, esse 10 aqui, ó, a potência indica o produto dos fatores iguais. Então, como são 10 fatores, então é elevado a 10, tá? Aqui a base, o expoente indica a quantidade de vezes que o fator se repete na multiplicação. E a base indica o fator que se repete na multiplicação. Então, nós temos aqui a base, que é o número 2, que é o número que se repete aqui, e o 10 indica a quantidade de vezes que esse número se repete. Então, o 1024 eu posso escrever em forma de potência, então 2 elevado a 10, tá? Aqui, se nós multiplicarmos esses números, né, nós vamos chegar no 1024, aqui, ó. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 256, vai dar 512 vezes 2, 1024. Tá? Então, a gente volta aqui no 1024. Muito bem. Então, expoente inteiro positivo. Só lembrando que esse daqui é a base, que é o expoente. Né? O expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. De forma geral, então nós temos a base, né, que é o númerozinho que vai embaixo, e o expoente, que é o número que vai em cima, né? Então, A elevado a N é A vezes A vezes A vezes A, N vezes, tá? N fatores. Nós vamos ter N fatores aqui. Expoente inteiro negativo. Veja que lá nós vimos expoente inteiro positivo, né? Então, agora vamos passar aqui a ver expoente inteiro negativo. No caso aqui, ó, de 10 elevado a menos 4. Aí eu coloquei uma situação aqui. Cientistas descobrem vírus gigante. Em 2016, pesquisadores descobriram o maior vírus conhecido até então.
Os pandora-vírus foram encontrados no Chile e na Austrália e tem cerca de 10 elevado a menos 4 centímetros. Veja que é bem pequeno, né? E ainda assim é o maior vírus encontrado, certo? 10 elevado a menos 4 é um número bem pequeno. Tá? Tanto é que eu posso escrever 10 elevado a menos 4, ele vai ser 0,0001. Tá? É como se eu fizesse aqui, ó, pegasse esse 10 elevado a menos 4 e passasse a uma fração unitária, né, que aqui é o número 1. Tá? Então fica 1 sobre 10 elevado a 4 positivo. Tá? A gente inverte esse sinal aqui. Ó. Então, menos 4 passa aqui para baixo, né, no denominador, 4 positivo. Só que 10 elevado a 4 é 10 mil, né? Porque 10 elevado a 4 é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000, aí vezes 10, 10 mil. Né? Então, nós temos ali 10 elevado a 4 é 10 mil. Agora, imagina um objeto dividido para 10 mil, né? Então, vai dar um pedacinho de nada para, se for dividir para pessoas, né? Já pensou uma maçã? É impossível a gente fazer isso na realidade, mas uma maçã dividida para 10 mil pessoas, né? Então vai dar uma tiquinha de nada para cada um. E esse tiquinho de nada é representado por esse número decimal aqui, ó. 0,0001. O que você tem que observar aqui é o seguinte. Você vai ter que observar que esse menos 4 indica as casas decimais após a vírgula. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, 10 é menos 4. Como é menos 4, vai ficar 0,001. Ou seja, 4 casas após a vírgula. Tá? Se fosse menos 5, seria 5 casas após a vírgula. Então, é isso que, transformando o número com expoente negativo, né? Um número com expoente inteiro negativo. Se você vai transformar em decimal, basta você contar, então, as casas decimais após a vírgula, tá? A justificativa para isso. Por que 10 a menos 4 eu posso escrever assim? Por que essa propriedade é válida, né? Por que isso é válido, tá? Então, como justificar isso? Aí a gente começa observando essa regularidade aqui, ó. Se você pegar 2 elevado a 4, é o 2 multiplicado 4 vezes, né? Você vai ter 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, dá o 16. Certo? Bom, você tem 2 elevado ao cubo, vai dar 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado a 2 dá 4, porque 2 vezes 2 dá 4. 2 elevado a 1 dá 2, porque só uma vez só, né? Aí 2 elevado a 0 dá 1. Por que isso dá 1? A gente vai ver agora. Ó, observa o seguinte, pessoal. 2 elevado a menos 1 dá meio. 2 elevado a menos 2 dá 1 quarto. O que está acontecendo aqui, né? Vamos pegar essa regularidade aqui, ó. Tá? Do 16 para o 8, né? Do 16 para o 8, o que eu fiz com o 16? Peguei o 16, dividi por 2, tá? O 16 dividido por 2 dá 8. Para eu sair do 8 para o 4 aqui, para encontrar o 4, eu vou fazer a mesma coisa com o 8. Ó. Vou dividir por 2. Para eu encontrar o 2, eu vou dividir o 4 lá em cima agora, né? Por 2. Aí eu vou dividir por 2. O 4 eu vou dividir por 2. E para eu encontrar 1, eu vou dividir o 2 por 2. Então, 2 dividido por 2 dá esse aqui, o 1. Para eu encontrar esse, eu vou dividir 1 por 2 também. Por isso vai ficar meio. Então, 1 sobre 2. Né? 1 sobre 2. Para eu encontrar esse cara aqui, eu vou dividir o meio, eu vou dividir por 2 também.
Tá? Agora imagina a metade dividido por 2. A metade dividido por 2 é 1/4. Ó, se você pegar assim, ó, pega aqui um retângulo. Bom, a metade do retângulo, vamos supor que é isso aqui, ó. Né? Metade. Agora, quando você divide... Deixa eu trocar aqui a cor. Quando você divide na metade aqui, né? Então, a metade, ó, o meio dividido, quer dizer, essa metade aqui dividido por 2 vai dar isso aqui, ó. Que é 1/4. Tá? Que é 1/4. Então, quando eu tenho a metade, que é tudo isso daqui, divido no meio de novo, o resultado que eu vou obter é 1/4. Tá? Então, deixa eu apagar aqui agora. Então, quando eu tenho isso, geometricamente você acha bem fácil, né? Você consegue entender com bastante facilidade por que a metade da metade é 1/4, tá? Só fazer o desenho ali. E aqui, continuando o nosso processo aqui, a gente vai, para eu encontrar o próximo, aqui o 1/8, eu vou dividir isso aqui por 2, ó. De novo. Tá? Agora, como é que eu, geometricamente, é a metade de 1/4, né? Isso aqui é a metade de 1/4. Então, se você tem nada, de novo, vamos fazer aqui, ó. Vamos dividir 1/4, eu vou dividir assim, 1/4, ó. Aqui é metade. 1/4 é isso daqui, certo? Ó. 1/4. Agora, e a metade de 1/4? Né? Como é que fica, então, a metade de 1/4? Olha, é como se eu pegasse e dividisse aqui no meio, a metade, né? Aí veja que eu tenho que dividir tudo no meio, ó. Todos os negocinhos eu tenho que dividir no meio, tá? Então a metade é isso daqui, ó. A metade de 1/4. Só que essa metade de 1/4 aqui já não é mais 1/4, que ficou dividido em 8 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então esse aqui é 1/8. 1/8. Tá? Então a metade, né? Esse aqui eu posso entender. A metade, quer dizer, eu vou estar dividindo 1/4, eu vou estar dividindo ao meio, né? Dividindo por 2, então, claro, se eu divido por 2, estou dividindo ao meio. Então a metade de 1/4 é 1/8, igual a gente fez aqui no desenho, tá? Mais para frente eu vou ensinar para vocês como que faz o cálculo, ou lembrar, né? Vocês já estudaram isso daí. Mas como que faz o cálculo aí, usando sem o desenho, sem usar o desenho, apenas os números, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito grande o nosso vídeo. Então observa, né? Observa que sempre é dividindo por 2. Se eu pegar 1/8 dividido por 2, dá 1/16. Então, essa é a regularidade que dá, né? Que a gente cria. Então, sempre o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando você... Esse 8 aqui, ó, né? Esse 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo, ó. Esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aliás, o 4, né? O 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Ou seja, o que eu quero que vocês observem é justamente essa propriedade aqui, ó. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Deixa eu apagar ali. Misturar. Veja, 2 elevado a 2, né? Então, quer dizer, esse número, né? O número negativo ali, esse número negativo aqui, ó. 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 2, ele fica positivo. Então, eu estou justificando por que é, né?
Porque sai dessa situação aqui, que você vai dividindo sempre por 2 para obter o da frente, né? Então você vai ter essa fração aqui, né? Que é exatamente 2 elevado a 3, ó. Veja, menos 3, 2 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. Aqui 1 sobre 2 elevado a 4, tá? Menos 4, aqui, passa para o denominador, aí fica positivo, é a mesma coisa. Tá? Então essa é uma propriedade, é uma propriedade importante, tá? A matemática vai facilitar muito a vida da gente. Ou seja, qualquer número elevado a um expoente negativo, né? Ou seja, qualquer número elevado a um expoente negativo pode ser transformado em fração com expoente positivo. Fração unitária, tá? Fração unitária com expoente positivo. Então essa é a propriedade que a gente vai enfatizar nessa aula de hoje. Tá? Então nessa aula de hoje nós falamos sobre o expoente positivo, que aí você faz normal, né? O expoente indica quantas vezes o número vai ser multiplicado por ele mesmo. E o expoente negativo é quando você inverte, né? Transforma esse expoente negativo em uma fração unitária, tá? Bom, assim nós chegamos ao final da aula de hoje. E eu vou pedir para vocês, tá? Fazer as questões 1 e 3 da página 17. As questões 6 e 9 da página 18, tá? Lembrando que não precisa entregar. Isso aqui é só para vocês aprimorar esses dois conceitos que nós estudamos aqui hoje, tá? Potência com expoente positivo, inteiro positivo, e com expoente negativo, tá? Então, só para a gente aprimorar e aperfeiçoar e tentar entender isso aí. Porque na hora que a gente vai fazer as questões, né, pode ser que surjam algumas dúvidas, e aí as dúvidas, tá? As dúvidas você vai mandar uma mensagem. Aqui não é sala de aula, tá? Você pode mandar no WhatsApp mesmo, tá ok? Então, pessoal, valeu, obrigado pela atenção e até a próxima aula.